Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje vamos meditar, vamos aprender de Jesus, conforme narrado no Evangelho escrito por São Lucas, no capítulo 7, do versículo de 11 a 17, que é a ressurreição do filho único de uma viúva. É um ensino importantíssimo de Jesus, onde nós vamos aprender várias lições, amém? Vamos ser muito abençoados, né? Espero que vocês fiquem conosco nesta reunião, que é uma reunião singela, que apenas nós queremos refletir um pouco sobre as lições de Jesus, sobre o Evangelho, amém? E assim nós somos abençoados, amém. Amém. Evangelho de Lucas 7, do 11 ao 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Então, vocês viram a narrativa bíblica? Que história bonita, né? Vamos relembrar para a gente tentar entender a lição que Jesus dá várias lições. Nós nem somos capazes de entender todas no momento, porque Jesus são infinitas lições em cada fato ocorrido, em cada parábola, em cada história que a Bíblia nos conta nos evangelhos. Jesus está nos ensinando, Jesus é mestre. Ele está nos ensinando para nos capacitar a ser cidadãos do reino de Deus, não é? E para que possamos conhecer a Deus, não é? A obra de Deus, para que possamos conhecer a Deus que é nosso Pai. Então Jesus nos ensina. Mas vamos ver o que ele diz sobre o que ensinamento ele está dizendo quando ele comenta, quando ele dessa história que nós acabamos de ler na Bíblia, não é? Então a história diz o seguinte: havia uma viúva e o filho dela, o único filho dela, havia morrido, seu único filho homem. Ela era uma viúva e o único filho homem havia morrido. Vamos tentar entender o contexto da época, que é muito diferente do contexto de hoje. O contexto dessa época é totalmente diferente. Por quê? Porque a mulher, ou ela era sustentada pelos pais, ou pelo pai, e depois pelo marido. A mulher, ela era uma pessoa que necessitava do amparo masculino nessa época, nessa sociedade. Se ela ficasse sem o sustento do pai, ou sem o sustento de um filho, ou de um parente masculino, ou do marido, não é? Se ela ficasse sem o sustento de um homem, ou ela se prostituiria, ou iria pedir esmolas, porque ela ficaria sem ter condição de se sustentar. Ela não teria um homem para responder pela sua vida. É muito diferente de hoje, que a mulher trabalha, é independente, mas nessa época não, ela dependia. E nessa época que está se passando essa história bíblica, ela dependia totalmente de um homem, não é? Que nem eu falei, ou do pai, ou do marido, ou de um filho. E nesse caso é uma viúva, quer dizer, ela já não tem marido, que está enterrando o seu único filho, e ela perdeu o único filho. Isso quer dizer o seguinte: ela perdeu todo o sustento, ela perdeu o chão, ela não tem como sobreviver. Ela agora está numa situação, além de uma tristeza profunda, porque uma mãe que perde um filho é como se ela recebesse assim uma facada no coração, é uma dor muito profunda, é uma dor realmente inexplicável, muito grande, porque a mãe ama muito os seus filhos, não é? Além da dor da morte do único filho, a dor agora de estar totalmente desamparada. E o texto diz que uma grande multidão acompanhava
o enterro. O corpo estava sendo levado em cima de uma maca ou alguma coisa semelhante para ser enterrado, não é? E Jesus vem daquela cena, ele para, manda que pare, estão levando o corpo, e manda que o rapaz se levante, o rapaz volta à vida, e ele devolve o rapaz à sua mãe. Todos ficam espantados e reconhecem o poder de Deus, que Deus teve misericórdia do seu povo. As pessoas reconhecem o poder de Deus naquele momento. Mas o que Jesus está nos ensinando com essa história? Infinitas lições, mas a lição que mais salta aos nossos olhos é que Jesus demonstra que ele se incomoda conosco. Jesus se incomoda com a nossa dor. Quando nós estamos numa situação difícil, Jesus tem acompanhado e ele se incomoda. Ele sofre junto conosco. Ele nos auxilia. Nós não estamos sozinhos nas nossas dores. Por quê? Porque Jesus se incomoda com o nosso sofrimento, como ele se incomodou com o sofrimento dessa mãe viúva que perdia o seu único filho. Ele reverteu uma situação impossível, porque a morte é o fim de tudo. A morte, quem morreu, deve ser enterrado. É um problema que já não tem mais solução, não é? Mas não com Jesus. Não há problema impossível para Deus. Não há impossíveis para Deus, a Bíblia diz assim. E Jesus, num gesto de total poder, de total autoridade sobre a vida e a morte, ele ressuscita, ele faz o rapaz voltar à vida e o devolve à sua mãe. Aquilo que parecia uma situação irreversível, aquilo que parecia já estar consumado, na verdade, Jesus faz com que aquele problema, aquela tristeza desapareça e aquela dor se transforme em alegria e faz com que as pessoas louvem a Deus e reconheçam que Deus visita o seu povo, que Deus está com o seu povo. O que nós podemos aprender com isso? Que não estamos sozinhos. Jesus tem olhado por nós, Jesus tem cuidado de nós, como ele se incomodou com essa mãe viúva que perdeu seu único filho, Jesus se incomoda conosco também. E não devemos achar que existem situações que já está tudo perdido. Não é verdade. Para Jesus não há perda, não há impossíveis. Se for da vontade de Deus, se for do propósito de Deus, Deus reverte qualquer situação. Por quê? Porque ele se incomoda conosco. Jesus se incomoda conosco. Não estamos sozinhos. Não larguemos a mão de Jesus. Por quê? Porque Jesus se incomoda conosco. Jesus faz dos nossos problemas o problema dele. Jesus quer que estejamos amparados por Deus e estejamos sendo cuidados por Deus. Não estamos sozinhos, não somos sozinhos. Podemos não ver Deus, podemos às vezes falar, mas será que Jesus me esqueceu? Mas isso é uma bobagem nossa. Por quê? Porque Jesus, se for necessário, ele vai nos carregar no colo. Ele não nos deixará nunca sós. E se houver uma situação que ele resolva reverter, o que parece perdido para nós, no momento seguinte estará resolvido e no momento seguinte estaremos transformando a nossa tristeza em profunda alegria para a glória de Deus, não é? Mas para acontecer isso, percebam que Jesus estava ali. Por isso, vamos orar, vamos ler o Evangelho, vamos pensar nas coisas que Deus tem ensinado para nós, porque as lições de Jesus, elas só serão aprendidas por nós se nós nos interessarmos em ler, em meditar, em acompanhar programas como o nosso, onde nós comentamos, porque os nossos comentários,
às vezes as pessoas não concordam com eles, não é? Mas eles fazem pelo menos você refletir sobre aquela passagem. Pelo menos você reflete, você pesquisa. Isso faz com que você aprenda. Isso faz com que você desenvolva a sua cristandade, faz com que você tenha um cristianismo mais firme, mais duradouro, mais firmado no Evangelho. Amém? Então é muito necessário que você confie em Jesus, porque Jesus não nos abandona. Não se sinta abandonado. Da mesma forma que ele interviu para ajudar essa senhora viúva que havia perdido o seu único filho, da mesma forma ele intervém em nossas vidas. E nós não precisamos fazer grandes coisas para isso, apenas confiar nele. E de preferência orar, vigiar, para que o pecado não entre em nossa vida e não nos traga com ele, porque o pecado, ele é um ato de rebelião para com Deus, não é? E quando nós pecamos de forma contínua, sem nos arrependermos, aí sim nós estamos trazendo coisas ruins para a nossa vida. Por quê? Porque é um ato de rebelião contra Deus. Então tenhamos uma vida correta, uma vida aos pés de Jesus, confiando em Jesus, por pior que seja a situação. Jesus nos ama, ele morreu na cruz por nós, ele merece de nós todo o nosso amor, toda a nossa atenção. Jesus nos ama e ele está nos segurando. Vamos segurar na mão dele, confiar nele e saber que da mesma forma que ele teve misericórdia desta mãe, ele tem misericórdia de nós. Confiemos em Jesus. Amém? Amém. Que mensagem maravilhosa, não é mesmo? Então, realmente, não existem casos impossíveis ou causa perdida para Deus. Jesus pode reverter toda e qualquer situação. Nós temos que confiar nele e colocar o nosso problema diante dele, falar Amém. Com ele. Se você não tem esse hábito de fazer oração, começa hoje. Ore todos os dias, coloque todos os dias essa situação que te atormenta ou te perturba nas mãos de Deus e confia nele. Sim, amém. Amém? Às vezes as pessoas falam, mas eu não sou essa pessoa de oração. Não é, você não tem que ser eu tenho que ter aquela oratória. Não, você só tem que orar, é falar com Deus. Então comece hoje. Todo hábito, ele é criado a partir de um começo, então comece hoje. Amém? Amém. Então nós vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por essa palavra, agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor está sempre conosco. Nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que envie seus anjos na casa das pessoas que estão ouvindo, que todos possam, Senhor, sentir o toque do Teu Espírito, sentir, Pai, a Sua presença, porque nós sabemos que o Senhor está perto de nós, o Senhor não está longe. O Senhor é Emmanuel, Deus conosco. Amém, Jesus. Agradecemos a Ti por todas as bênçãos, pedimos, ó Pai, por uma semana abençoada de vitória. Eu peço, Senhor, que abençoe cada pessoa, que essa semana, Senhor, nós possamos dar um passo à frente, Senhor Jesus, com relação à pandemia, que ela possa ser superada e que essa situação toda, Senhor, existe um motivo para isso estar acontecendo, que nós possamos aprender com tudo isso e continuar confiando em Ti. Agradecemos porque as vacinas já estão saindo e que nós possamos, Senhor, estar acima de tudo, estar nas Suas mãos. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, esse foi mais um vídeo do Evangelho na Sua Casa. Amém. Pedimos que você dê um like, compartilhe com outras pessoas também. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.